Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, primeiramente, você sabe por que você está aqui hoje, na Canção Nova, nesse Santuário do Pai das Misericórdias? Você sabe por quê? Você que está em casa e aqui, cadê o Leozinho aqui, o nosso cinegrafista? Ó. Quando estiver aí focando, eu não vou falar aqui para os que estão em casa, né? E você que está em casa? Você que ligou a TV, ou que está escutando o rádio, né, nesse momento, você sabe por que você ligou a TV? Você sabe por que você sintonizou no canal da Canção Nova? Ou porque você está escutando o rádio aí, ligou no rádio? Você sabe por quê? Assim como você, como os que estão aqui no santuário, você poderia responder: é porque eu quis ligar. Porque não tinha outra coisa melhor e eu liguei a Canção Nova, estava passando os canais e liguei. Ou porque você diz: não, eu estava querendo mesmo participar da Santa Missa, estava com saudade de Deus. Ou também aqueles que estão em casa, né? E aquele filho ou filha, né? E a mãe ligou a Canção Nova e colocou o volume em toda altura para o filho escutar lá no quarto. Você acha que é por acaso? Uma coisa eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, com toda certeza. Não foi porque você quis estar aqui no santuário, não foi porque você quis ligar a TV, ou foi por acaso você está sintonizado na Canção Nova, ou você, filho e filha, que está escutando de tabela porque sua mãe ligou alto, e você está escutando, às vezes querendo até tapar o ouvido. Não foi por acaso. Não é por acaso que você está escutando agora, seja no rádio, na TV, ou onde você está, na internet, com seu smartphone na mão. Não foi por acaso. Deus quis. É porque Deus quis. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o meu Pai, que me enviou, não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Deus quis te atrair até aqui. Deus quis te atrair até essa celebração, até essa Santa Missa. Deus quis que você, de alguma forma, Deus foi te atraindo. Nós esquecemos que nós fomos criados do nada. Nós não existíamos. E Deus do nada nos criou. Quando não existíamos, Deus quis que nós existíssemos. Deus quis isso. E nossa vida está sustentada nele. Não existíamos. Deus quis criar. Por amor Ele criou, por esse motivo, pelo amor, Ele quis e quis por amor. A nossa vida está sustentada nele e em mais ninguém. Quando Deus nos criou, meus irmãos, Ele nos criou pensando nele, nele mesmo como modelo para nos criar.
olhando para Ele, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos criou, a Trindade nos criou ali, a sua imagem e semelhança. E por que nos criou a sua imagem e semelhança? Por que isso? Porque Deus nos queria de volta. E Ele colocou isso para que nós sentíssemos necessidade dEle. Ele colocou em nós um pedaço dEle, a sua imagem e semelhança. E Ele quis colocar isso dentro de nós, inserido em nós, na nossa natureza, para que nós sentíssemos necessidade dEle. É como o marido e a esposa quando casam e se tornam uma só carne. Um depende do outro, não são separados mais. É o marido e a esposa, eles são uma só carne. Quando Deus nos cria, Ele coloca um pedaço dele em nós. Como a mulher foi criada da costela de Adão, Deus colocou um pedaço dele, a sua imagem e semelhança. Não sabemos o que, mas a sua imagem e semelhança. Algo que nos faz voltar para Ele, que nos faz atrair novamente a Ele. Veja, meus irmãos, não existe felicidade fora dEle. Não existe alegria fora dEle, porque nós somos dEle, propriedade dEle. Deus nos carimbou com a sua imagem e semelhança. Nós somos dEle, de mais ninguém. Fora dEle, nós só teremos cópias de alegrias. Fora do Senhor, nós só teremos cópias de felicidade que só nos atrairão à perdição, só nos atrairão à perdição da nossa alma, à infelicidade. Essas felicidades, entre aspas, falsas, cópias que existem no mundo, alegrias passageiras, só trarão infelicidade para a alma daqueles que insistem em continuar buscando fora de Deus. Deus nos fez para Ele. Por isso que eu disse, não foi à toa que você está aqui, não foi por acaso que você ligou a TV, o rádio, a internet, mas foi porque Deus está te atraindo novamente a Ele. Todos os dias que o Senhor nos dá o suspiro de vida, o dom da vida, o presente maior que é estar vivo, Ele está nos atraindo de volta a Ele. A nossa vida é sustentada nele. Se Deus deixasse de pensar em nós um só milésimo de segundo, nós deixaríamos de existir. Nós não existiríamos mais. Se você está vivo, é porque Deus está te amando. Ainda que tudo na tua vida está desmoronando, na tua casa, na tua família, é porque Deus pensa em ti com amor, com o pensamento de alguém que ama incondicionalmente. Olha, Deus sabia que nós seríamos fracos para entender tudo isso. Deus sabia que nós teríamos dificuldade em compreender tudo o que Ele pensa de nós, o seu plano de amor. Por isso Ele colocou isso em nós, para nos atrair a Ele. Ainda que você não queira, ainda que você queira fugir de Deus, não adianta, não adianta. E aqui eu falo para os pais que estão com seus filhos distantes de Deus. Olha, pai, olha, mãe. Claro, coloca os joelhos no chão, reza, reza. Como Santa Mônica rezou para o Santo Agostinho. Reza. Reza, entrega nas mãos de Deus. Faz o possível e o impossível. Mas veja, Deus não vai se cansar de ir até o teu filho. Uma hora que ele abrir o coração, Deus vai pescar. Deus vai pescar essa alma. Meus irmãos, não adianta fugir de Deus, porque a nossa felicidade só está nele. Quando o ser humano busca a felicidade, ainda que distante, ainda que nas coisas exteriores, nas coisas do mundo, está buscando a Deus sem saber. E aí eu lembro de Santo Agostinho, que ele diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. 30 anos da minha vida eu te busquei, ó Deus, nas coisas exteriores, nas coisas que tu criastes, sem saber que estava te buscando. Eu te buscava distante, mas tu estavas perto. Eu te buscavas fora, mas tu estavas aqui dentro.
Santo Agostinho, quando encontrou-se com o Senhor, viu que tudo aquilo que ele buscava de felicidades e alegrias passageiras era buscando a Deus sem saber. E no dia que Deus o encontrou, ele percebeu tudo isso. Porque quando Deus nos encontra, é um amor tão grande que é derramado sobre nós, que não tem esse que consiga suportar ficar distante de Deus. Aquele que diz encontrou-se com Deus, que Deus o encontrou, mas vive totalmente distante de Deus, não provou verdadeiramente do amor dele. Porque quem provou uma vez, não volta atrás. Deus colocou dentro de nós uma sede insaciável, de propósito. Uma sede, sabe essa sede que nós, e principalmente muitos na adolescência, aquela sede de felicidade, e ainda nós como adultos, mas até os idosos, enquanto nós temos vida, nós temos desejos de felicidade, de alegria. Todo esse desejo, essa sede insaciável, é Deus que colocou em nós, porque Ele sabia que só Ele poderia saciar a sede que tem no nosso coração. Só Deus pode saciar, ninguém mais, não há outros lugares, só nele. E aí eu uso mais uma frase de Santo Agostinho: aproveite, Senhor, e agora eu tenho fome e sede de Ti. Quando Santo Agostinho foi encontrado, ele diz isso: eu tenho fome e sede de Ti. O vazio existencial que nós temos, e que a maioria dos jovens tem, é Deus que colocou em nós, de propósito, porque Ele sabe que só Ele pode nos trazer a salvação. E Ele sabia que nós buscaríamos outros caminhos distante dEle. E por isso Ele colocou em nós um vazio existencial, uma sede insaciável, e colocou em nós a sua imagem e semelhança para que buscássemos a Ele novamente. Eu fico triste quando vejo jovens que tinham toda a oportunidade de ser um apóstolo como Santo André, que hoje nós celebramos a festa, de ser um apóstolo, de ser um evangelizador, mas que se distanciaram de Deus e dizem que não precisam mais de Deus, que não precisam mais da igreja. E alguns até dizem que não acreditam mais em Deus, alguns que falaram que encontraram com Deus. Fico muito triste. Esses vão quebrar a cabeça muito até entenderem. Espero que não seja tarde, quando colocarem a cabeça no lugar e buscarem novamente o único caminho, a verdade e a vida, o único caminho que encontra a salvação, a única verdade que existe nesse mundo, que é a verdade que salva, e o único caminho, o único, não tem outro, que encontra a salvação. Para não nos perdermos, Deus toma a iniciativa. É Deus sempre que toma a iniciativa sobre nós. Quando Jesus começou a pregar, Ele mostrou algo de diferente, porque naquela época, na época dos apóstolos, de Santo André, eram os rabinos e os mestres, não eram eles que chamavam, mas eram as pessoas que escolhiam o mestre que queriam seguir. Eu vou seguir esse mestre. Eu vou seguir esse outro. Mas Jesus nos mostrou outra forma. Não são as pessoas que escolhem Ele, mas é Ele que escolhe. Porque é Ele que nos amou primeiro. Ele que nos criou, como eu fui falando desde o início aqui. E para não nos perdermos, é Ele que toma a iniciativa. É Ele que vai atrás. Que vai atrás dos escolhidos. Jeremias 1. Antes que nos seios fosses formado, no seio da tua mãe, Deus diz: eu já te conhecia, eu já te escolhi, eu já tinha te escolhido, e já te havia preparado como profeta das nações. Ele que toma a iniciativa, mas nós precisamos assumir com todas as nossas forças esse chamado de um Deus que nos ama, e nós precisamos dar uma resposta de amor, de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade. Nós precisamos, a partir do chamado de Deus que diz: vem e segue-me, vinde e vê, vem e segue-me. Como Ele disse
para André, para Pedro, para Tiago, para João, para Mateus, para Bartolomeu, para o próprio Judas, que depois o traiu. Vem e segue-me. Vem e segue-me. A partir desse chamado, nós precisamos dar uma resposta livre e de amor. E aí Deus faz tudo. Veja, nós estamos no final, no último dia dessa campanha. Minha casa é casa de oração. Mas a minha casa só será verdadeiramente uma casa de oração, seja a minha vida ou a minha casa, a minha família, só será verdadeiramente uma casa de oração quando eu assumir com todo o meu coração, com toda a minha inteligência, com todas as minhas forças, assumir o chamado de Deus na minha vida. Escutar essa voz que diz: vem e segue-me, vem e segue-me. Assumir de todo o coração, com toda a alma. Só será uma casa de oração aquele que for o melhor no que faz. Não por competição, mas porque o Senhor nos chama a assumir de todo o coração. Eu só serei casa de oração quando eu assumir o meu sacerdócio de todo o meu coração, minha alma, com todas as minhas forças, meus sentimentos. Quando eu for o melhor sacerdote, não querendo ser o melhor do que o outro, não, mas sendo o melhor naquilo que Deus me chamou para ser, na minha vocação como sacerdote, buscando a santidade em tudo, sendo sacerdote onde eu estiver, não somente aqui no púlpito, não somente aqui no templo sagrado, na igreja, nos sacramentos, mas em qualquer lugar. Só seremos casa de oração quando você, que é pai e esposo, assumir de todo o coração a missão que Deus te deu, o chamado a ser família. Quando você, pai, você, esposo, assumir com todas as tuas forças, a tua esposa, os teus filhos. Você, esposa, só será a casa de oração, e a tua casa, a tua família só será quando você, esposa, também assumir com todas as tuas forças a vocação que Deus te chamou. Quando vocês, pais, assumir os teus filhos, com todas as tuas forças, essa missão da paternidade e da maternidade. Quando vocês, filhos, também, se teus pais não são da igreja, estão distantes de Deus, a tua casa só será casa de oração quando vocês, como filhos, assumirem essa paternidade do alto do Senhor, esse amor maior, esse chamado de Deus, e vocês levarem para os seus pais. Quando você, religioso, religiosa, de todo o coração assumir a tua vocação, você, missionário, missionária, quando você assumir a sua profissão também é uma vocação, seja qual for a profissão, mesmo se você diz: eu não estou na profissão que eu queria, mas onde você está agora é onde o Senhor te chama a ser o melhor nisso, porque quando Ele te der aquilo que você sonha, você já vai estar preparado para o que Deus tem para a sua vida. Seja o melhor estudante que você pode ser. Você que está cuidando do seu pai, passou a vida toda do seu pai, da sua mãe doente na cama, e você passou a vida inteira, a sua vida, e você diz: eu perdi a minha vida, eu não vivi, viveu sim. Essa foi uma missão que Deus te deu, de cuidar, e que vocação tão grande de cuidar com amor, o amor caridade, esse amor doação, de doar a vida pelos teus, assim como o Senhor deu a vida. Mas o Senhor vai guiar a tua vida também e vai te conduzir. Meus irmãos, André era discípulo de João Batista antes de ser discípulo do Cristo. Foi o primeiro a ser chamado pelo Cristo. O primeiro a ser chamado, a ouvir a voz do Senhor. Já tinha o desejo no coração de encontrar o Cristo. Já vivia o que João Batista pregava, aquela pregação de João Batista: convertei-vos e crede no Evangelho. Aquela pregação de conversão. André já seguia João Batista, era discípulo de João Batista, então era alguém que esperava o Messias, era alguém que vivia a conversão de vida, que vivia a penitência. Como eu disse, era alguém que esperava o Messias.
nesse tempo de advento, que é tempo de espera, de esperar o Cristo que vai nascer, mas também o Cristo que virá, que já está no céu e voltará em poder e glória. André foi o primeiro evangelizador. Com sua pregação, aquela pequena pregação diante de São Pedro, ele converteu e levou Pedro ao Cristo. Eu imagino André, quando chegou lá a Pedro e disse: nós encontramos o Messias, nós encontramos o Cristo. Eu fico imaginando a força dessas palavras e a emoção que estava no coração de André, porque ele, como eu disse, ele era discípulo de João Batista. João Batista disse: eu anuncio aquele que virá, o Cordeiro que vem. Veja no coração, imagina ele correndo atrás do seu irmão Pedro, porque Pedro também era alguém que esperava o Messias, mas André já seguia ali. Imagina ele correndo depois de encontrar com o Messias, e indo até Pedro e dizendo: encontramos o Cristo. Eu fico imaginando, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de entrar na cena, e imaginar e tentar sentir aquilo que os apóstolos estavam sentindo, e tentar sentir de alguma forma aquele momento de entrar na cena. Eu imagino André chegando com toda aquela empolgação. Veja, um dia João Batista chegou e apontou quando Cristo apareceu para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, é esse que vocês devem seguir. E veja, quando André ouviu essas palavras de João Batista, ele imediatamente seguiu a Jesus, porque João Batista disse que era ele que vocês devem seguir. E ele e o outro discípulo nós não sabemos o nome, que a palavra não fala, mas André imediatamente seguiu o Cristo. E Jesus percebeu que os dois estavam seguindo. E Jesus olhou para trás e disse: o que é que estáis procurando? O que vocês estão procurando? Claro que Jesus já estava atraindo eles. Foi o Senhor que atraiu eles. E aí ele olha, ele quer saber da boca deles o porquê eles estão seguindo. E daí André fala: onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. Vinde e vede. Em outra ocasião, um rabino chegou para Jesus e disse: mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus disse: as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus diz para André: vinde e vede, Jesus não tinha lugar, não tinha uma casa para morar. Naquele momento, quando Jesus fala aquilo para André, para o outro discípulo, e também fala para esse que perguntou: que eu te seguirei onde quer que tu fores. Jesus estava dizendo do desapego que nós devemos ter quando Ele diz: vem e segue-me. O desapego das coisas desse mundo. Meu irmão e minha irmã, de acordo com a tua vocação, eu não quero dizer aqui que você que é família, que é casado, vai abandonar tudo e seguir o Cristo sem ter... Não. Nós como missionários, eu como missionário, eu larguei tudo para seguir o Cristo. Hoje eu estou aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Mas amanhã, o ano que vem, eu posso estar em outro lugar. Como André começou na Galileia. Depois André foi evangelizar na Palestina, depois que Jesus morreu. Depois ele foi na perseguição, foi para a Ásia Menor. Depois ele começou de cidade em cidade. Não tinha lugar onde ficar, onde fixar, porque ele era um missionário. O Senhor disse para ele ir evangelizar. E ele foi parar lá na Grécia, onde ele foi martirizado. Eu posso estar aqui hoje. Ano que vem já posso estar em outro lugar. Mas o que o Cristo quer falar a partir disso para você, família, para você não se apegar às coisas desse mundo. Como eu disse, nós nascemos do alto e para lá nós voltaremos. Não se apegue, viva com tudo aquilo que Deus te der, com o fruto do teu trabalho, mas não se apegue aqui, porque esse tempo é um piscar de olhos. Nós passaremos tão rápido, mas lá não, lá será eternamente.
Meus irmãos, André e o outro foram. Jesus disse: vinde e vede. E diz a palavra que eles foram e ficaram com Jesus aquele dia, durante o dia todo, escutando os ensinamentos de Jesus. E diz a palavra que aquela hora era a hora 10ª. Sabe qual era a hora 10ª? Olha no relógio agora. Às 16h10 agora. A hora 10ª era às 4 da tarde. Como eu disse, não é à toa que Deus te chamou a estar aqui, a ligar a TV. Às 4 da tarde foi quando Jesus disse: vinde e vê onde eu moro. Vem e segue-me, com André. E ele seguiu. Às 4 da tarde. Nós estamos às 4 da tarde, 4h10, exatamente. O Senhor te chama agora. Ele olha para você e diz: o que queres? Por que vocês vieram aqui? Primeiramente, lembre-se, foi Ele que te atraiu. Mas Ele quer escutar da tua boca o que você vai dizer. Você está aqui por quê? Por que você está aqui no santuário? Por que você ligou a TV? Por que você ligou o rádio? Por que você está escutando essa homilia? Porque o Senhor te atraiu. E Ele diz: vinde e vê, fica comigo. Desapega desse mundo, desapega das coisas desse mundo e se apega inteiramente a Ele. Às 4h12, o Senhor te chama: vem e segue-me. Não sei se você estava numa crise vocacional, numa crise com Deus, numa crise no teu matrimônio, mas hoje o Senhor diz: vem e segue-me. Assume novamente aquilo que é o teu chamado, o chamado de Deus na tua vida. Seja a vocação que Deus te chamou, assume com toda a tua força. André foi então chamar Pedro. Chamou Pedro, Pedro correu ao encontro do Senhor. Diz a palavra que o Senhor fixou os olhos em Pedro e disse: tu és Simão, filho de João. Serás agora chamado Cefas, que quer dizer pedra. E ele olhou para Pedro e olhou para André, seu irmão, e disse: segue-me, e a partir de agora eu vos farei pescadores de homens. Veja, Jesus usou da profissão que eles tinham, pescadores de peixes. E Deus intensificou a profissão deles para que eles se tornassem pescadores não mais de peixes, mas pescadores de almas para Ele. Deus vai utilizar da tua profissão também. Seja como médico, como enfermeiro, como enfermeira, seja como pedreiro, como mestre de obras, seja como o gari ali na rua, também evangelizando onde você está. Qualquer profissão, Deus vai olhar para você no dia de hoje. Como professor também, você na sala de aula pode evangelizar com a tua vida. Deus olha para você e diz: eu te farei, da tua profissão eu intensificarei e farei de você pescador e pescadora de almas para Ele. Diz a palavra que imediatamente eles deixaram as redes, a barca e seguiram. Logo após, Jesus caminhou um pouco mais no mar da Galileia e encontrou, por isso que eu até me confundi no início, ao invés de falar André, falei Tiago, porque no Evangelho fala, logo ao seguinte, porque eram pescadores também, Tiago e João, estavam ali perto de André e Pedro, e ele olhou para eles e disse: vem e segue-me, e da mesma forma, imediatamente eles seguiram. Depois um pouco mais chamou Felipe e Natanael, depois um pouco mais chamou Mateus, e depois assim chamou todos. O Senhor olha para você e diz: vem e segue-me. Mas aqui, diante dessa atitude de André, eu quero enfatizar sobre a vossa vocação, a família. Nós estamos na missa das famílias. André não se contentou em ser encontrado pelo Cristo, ele foi chamar seu irmão Pedro. E aqui eu quero falar. A missão de você, esposa,
é levar o teu esposo até o Cristo, de conduzir o teu esposo ao Cristo, como André conduziu o seu irmão. A sua missão, esposo, é conduzir a sua esposa, se ela não está no Cristo, conduzir ela até o Cristo. Você, irmão, conduzir o teu irmão. Vocês, pais, conduzirem os teus filhos. Filhos, conduzir os teus pais. Vocês, como família, levar os teus primos, primas, tios, tias. Assim como André não se contentou com aquilo que transformou o seu coração, mas ele foi atrás dos seus, para que também encontrasse com Cristo. Se você não consegue falar com palavras, mostra com a tua vida, mostra com o teu testemunho que você é feliz de entregar-se a Cristo. Quando voltar para a tua casa, chega feliz na tua casa, porque os teus filhos vão olhar para vocês, pais, e vão dizer: nossa, o que é que fez eles tão felizes? Ah, é porque eles estavam na missa e eles encontraram com o Cristo. Prega com a tua vida. Encontramos o Cristo. Não precisa palavras, prega com a tua vida. Grita com a tua vida: encontrei o Cristo. Não precisa palavras, grita com a tua vida: eu encontrei o Cristo. Como Tiago, como André. As pessoas precisam desejar o Senhor ao olhar para ti. As pessoas precisam desejar Cristo ao olharem para a tua vida. Se as pessoas olham para a tua vida, mas dizem: nossa, não atrai nada para o Cristo, precisa se rever. Se olham para a tua vocação, se casais olham para você como casal e diz: ah, eu não quero casar não, porque olha para a vida deles, é um grande sinal de que precisa rever a vocação, de voltar a amar o seu esposo, a esposa voltar a amar a sua esposa, voltar à união dentro da família. Os casais que querem casar, os noivos, precisam olhar para os casais já formados e dizer: eu quero casar, porque eu vejo felicidade ali. As pessoas, aqueles homens que querem viver o sacerdócio, precisam olhar para a minha vida, não somente as palavras, mas a vida, e querer ser sacerdote, mas porque olham e veem o Cristo. Qualquer vocação, poderia falar várias, mas as pessoas precisam olhar para nós e desejar o Cristo. Pedro sentiu aquele ardor do seu irmão falando que encontrou o Messias, e ele correu também. Ele desejou encontrar o Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, seja com palavras, com o nosso canto, mas principalmente com a nossa vida, que as pessoas possam desejar encontrar o Cristo. André, no final da vida, mostrou que amava verdadeiramente o Cristo. Entregou toda a sua vida. Por isso, a igreja se veste de vermelho, porque ele foi martirizado, sabe como? Igual o mestre. Não igual, porque assim como Pedro foi crucificado e disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. André não foi crucificado igual o Cristo, foi crucificado, mas numa cruz em forma de X. Todos os apóstolos entregaram a vida pelo Cristo. E aí eu digo, falando para mim também e para você: se nós encontramos o Cristo, que isso transborde em nós. Se Ele passou por nós, como passou às margens do mar da Galileia, viu a barca de Pedro e de André: vem e segue-me. Viu depois a barca de Tiago e João: vem e segue-me. Ele passa agora aqui no santuário e diz: vem e segue-me. Passa em você que nos acompanha na frente e diz: vem e segue-me. Feche os teus olhos nesse momento e veja como está a sua vida, como está a sua vocação, como está o seu ser missionário. Você que é sacerdote, você que é religioso ou religiosa, que é missionário ou missionária, você que é casado, você que tem a sua profissão e não sabia como colocar o Cristo na sua profissão. Lembre-se, o Cristo vai intensificar aquilo que Ele já te chamou, os dons que Ele já te deu, e vai intensificar e fazer de você um pescador de homens, uma pescadora de homens. E nós vamos cantar essa canção
E imagina agora, como eu disse, imagina aquela cena. Jesus passando na frente ali da barca de Pedro, André, de João, de Tiago. E agora imagina você dentro da cena. Mas você no lugar onde você está, na vocação que você está, na profissão que você está, e o Senhor passando, como passou na coletoria de impostos e chamou Mateus, vem, segue-me. Ele passa e diz, vem e segue-me. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, Somente queres que eu te siga. somente queres que eu Se te você quer, canta. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Senhor, Tu me olhaste nos olhos. A sorrir pronunciaste o teu nome. Pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a ti buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco Tu sabes bem que que meu bar eu não tenho nem ouro nem espadas. eu não tenho nem ouro nem espada, Somente redes e o meu trabalho. Entrega para o Senhor aquilo que tu tens. É isso que o Senhor quer. E canta, Senhor, tu me olhaste. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas. Tu minhas mãos Entrega o teu cansaço, solicitas, meu cansaço que a outros descansa. meu cansaço que a outros descansa, Amor que almeja seguir amando. amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos. Tu, pescador de outros lares, Ânsia eterna de almas que esperam. ânsia eterna de almas que esperam. Bondoso amigo que assim me chamas. Bondoso amigo que assim me chama. E canta forte, Senhor, tu me olhaste nos olhos. Tu me olhaste nos olhos a sorrir. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Imagina Jesus passando agora na tua frente. Imagina Ele passando, olhando para você
fitando os olhos nos teus olhos, te amando e dizendo: vem, segue-me, não tenhas medo, eu vos farei pescadores de homens, eu estarei convosco. Se o mar ficar a ponto de afundar, quando nós estivermos no mar da Galileia, eu não estarei dormindo, mas eu acalmarei toda tempestade, todo mar bravio. O Senhor vai estar conosco, seja onde for. Se nós andarmos no vale das sombras da morte, Ele estará conosco. Seja onde for. Se cair 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, tu não serás atingido, porque o Senhor será o teu escudo protetor. Quando os apóstolos lá no final ficaram com medo e fugiram do Cristo, o Cristo estava com eles, não precisavam fugir. Eles só foram entender isso no final da vida, e cada um a seu tempo foi dando a vida, igual o Mestre. Aquilo que eles não deram a vida lá quando fugiram, seja no jardim do Getsêmani, seja Pedro quando o negou 3 vezes, eles ainda não amavam verdadeiramente o Mestre. Mas depois, com o passar do tempo, eles foram aprendendo a amar e deram a vida. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia que o Senhor nos chama. Não tenha medo de seguir o Cristo. Não tenha medo de entregar a tua vida inteiramente ao Cristo. Porque, como eu disse no início, e fui falando várias vezes, nós só teremos alegria e felicidade nele. A sede que nós temos só será saciada nele. O vazio existencial só será preenchido por ele. Podemos fugir do Senhor, como os apóstolos fugiram um dia, mas um dia Ele nos conquistará. Como eu disse, que não seja tarde. Nós estamos no advento, à espera do Senhor que vem. Que não seja tarde. Não adise dia em dia a tua conversão, mas que seja hoje. Diz hoje: eu aceito, Senhor, o teu chamado. Diz isso. Coloca a mão no teu peito, no teu coração, e diz: Senhor, eu aceito o teu chamado. Senhor, eu aceito o teu chamado. Onde moras, Senhor? Onde moras, Senhor? Eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Aonde tu me mandares ir, eu vou. Aonde tu me mandares ir, eu vou. Aonde tu me guiares conforme a minha profissão, a minha vocação, eu farei. Aonde tu me guiar, Senhor, conforme seja a minha profissão, a minha vocação, eu farei o que tu me pedires, Senhor. E agora agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, porque tu não nos desampara. Tu nos quer de volta e tu nos chama. O Senhor sempre estará ao teu lado, meu irmão e minha irmã. Nós que achamos que o Senhor está distante muitas vezes, mas não está, Ele está do nosso lado. Nós que nos afastamos do Senhor. E aqui eu peço a graça do Espírito, que Ele abra os nossos ouvidos, para que nós escutemos a voz do Senhor que diz: vem, segue-me. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós enxerguemos a sua vontade. Ó Espírito Santo, abrasa os nossos corações, para que sintamos esse amor. Como André, o apóstolo Santo André, sentiu esse amor e foi anunciar ao seu irmão, e anunciou a tantos lugares com esse ardor, porque André também recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. Vem, Santo Espírito de Deus, inunda-nos com o teu poder, com a tua unção, porque nós queremos seguir o Cristo aonde quer que Ele vá. Senhor, tu me olhastes nos olhos. Cantemos. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste o meu nome.
buscarei outro mar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.